a sua análise desses números, se esses números expõem também essa desigualdade, tendo em vista que o bairro São Francisco e a Bela Vista são bairros carentes também da nossa cidade. Claro, a pandemia, é claro que o vírus ele não seleciona, né? Ele atinge a todos, ele é transmitido. Agora, a forma da transmissão, aí sim, tem todo esse componente social, cultural, econômico, né? O próprio secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, o brasileiro Paulo Abrão, ele já nos coloca uma reflexão muito importante. Ele diz: o peso dessa pandemia, tanto sanitário quanto econômico, não será distribuído de maneira igualitária entre os países, nem dentro de cada país, cabendo aos mais pobres um fardo mais pesado. É preciso reconhecer que, além de uma emergência de saúde pública, a rápida propagação do Covid-19 e sua caracterização como uma pandemia somente reforça a multidimensionalidade desse fenômeno como uma crise social, econômica e relevante para os direitos humanos. Ela atinge assimetricamente, ou seja, de maneira desigual, todos os países. E dentro de cada país, continua ele, atinge assimetricamente os diferentes grupos sociais. E é isso que nós estamos vendo, né? Desde que o registro do primeiro caso da Covid-19 no Brasil até hoje, 28 de maio, o que é que nós vemos, né? E aí essa situação traz duas importantes reflexões. A primeira, a importância dos serviços públicos de saúde nesse processo, graças, mesmo sucateados, mesmo depredados pelos governos, pela administração pública, com cortes de investimento, a famosa PEC da morte, né, como a gente chama, a PEC 95, que congelou por vários anos os investimentos em saúde e educação nesse país, mas é o SUS, foram os serviços públicos de saúde, né, que começaram a atender a grande maioria da população. Esse é um primeiro aspecto. O segundo é que, como nós vamos... até hoje, o principal antídoto para a pandemia é isolamento social. Isolamento social implica o quê? Que você tem que ficar na sua casa, né, e evitar o máximo possível contatos com outras pessoas. Como nós vamos fazer isolamento social com uma casa de 1 ou 2 compartimentos, morando 6 ou 8 pessoas? E como não vamos evitar que essas pessoas terminem saindo para uma calçada, até para respirar um pouco de ar, né? Eu estou no conforto da minha casa, com vários cômodos, né, com toda tranquilidade, com toda segurança. Mas quem mora, por exemplo, nas favelas, nos bairros pobres da nossa cidade, nas minúsculas casas, né? Então essas questões não foram pensadas, não estão, inclusive, até hoje, sendo pensadas pelos governos, né? Como nós vimos iniciativas governamentais, mas muito tímidas, de, por exemplo, pegar hotéis que estão vazios em função da baixa demanda e transformar esses locais em espaço para que as pessoas que queiram, que vivem nessas situações sociais de vulnerabilidade, fiquem lá, sendo a elas garantida, assegurada a alimentação, né, e tudo mais. Mas isso são experiências, né, são situações muito pequenas diante da dimensão que essa pandemia nos traz agora. Então, claro, a pandemia da Covid-19 escancara, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a violenta desigualdade social. Quem mais, e quanto mais os governos, quanto mais os estados são aguerridos nessa defesa de que a vida tem menos importância do que uma loja aberta, do que um comércio que pode fechar, do que um empresário que pode quebrar, mas cresce. Por quê? Porque não é o dono do comércio que vai estar lá, no balcão, atendendo a população. É o trabalhador. É o trabalhador que está na linha de frente, nesse contato, mesmo com todas as medidas, né, de proteção, mas é esse trabalhador. Muitas vezes os proprietários sequer vão na empresa,
mandam os seus subalternos. Então, é muito grave. E essa situação nem sempre é pensada, Zé Neto e ouvintes. Nem sempre, e telespectadores, nem sempre ela é pensada. A pandemia está nos trazendo, é claro que estamos numa situação de muita tensão, uma situação de muita agonia, podemos até dizer assim, né? Nós estamos vivendo, né, um tempo que nenhum de nós, quer dizer, a última pandemia que nós registramos na história foi no início do século XX, a gripe espanhola, e era uma outra conjuntura, era um outro cenário, eram outras tecnologias, eram outras formas de comunicação. Então, hoje, essa pandemia da Covid-19, né, do coronavírus, ela nos impõe outras formas de pensar, inclusive, como nós iremos sair dessa situação, pensando essas questões econômicas, políticas, culturais, sociais. Ou faremos isso, ou essa pandemia pode se repetir numa outra dimensão muito mais trágica, com outros vírus que possam aparecer por aí. Porque os vírus estão circulando. O coronavírus não é uma novidade, não é um troço que veio de Marte. São vírus que vão sofrendo mutações, que vão surgindo no próprio processo de mudança da natureza e que afetam os homens. E, claro, a dimensão dessa pandemia pode ser avaliada dentro dessas questões. Quanto mais os governos têm uma preocupação com a população, menores os efeitos. Então, ora, num país onde nós já tínhamos, historicamente, registros de desigualdades. Eu estava vendo hoje pela manhã, Zé Neto e os que nos escutam e nos assistem, dois estudos que nos foi encaminhado por companheiras nossas docentes sobre o impacto da pandemia nas populações negras, né? Nas populações negras, inclusive, a pandemia está afetando. Ora, a velha história da escolha de Sofia. Chega uma pessoa branca e uma negra no hospital. A branca tem 22 anos, o negro tem 80. Salvemos o branco de 22 anos. Ele vai para o respirador, a negra morrerá asfixiada pelo vírus. Então, essa situação já é visível apenas entre idosos e jovens, imagina entre brancos e negros. Então, essa situação, ela traz, escancara e ela agudiza todo esse cenário, todo esse quadro né, como bem colocou o Paulo Abrão, né, secretário da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é uma entidade ligada à Organização dos Estados Americanos, coloca isso, né, como, né, a pandemia escancara, como a pandemia joga na nossa cara, né, expõe as vísceras dessas desigualdades, expõe, né, as entranhas dessa sociedade que não se preocupa, né, com o ser, mas é o ter. São empresas que precisam ter mais rendimentos, são empresas que precisam ter mais lucros, são empresas que precisam pretensamente produzirem mais espaços de trabalho, lugares de trabalho, postos de trabalho, numa grande ilusão. Porque, na verdade, o que está em jogo é qual é o lucro que eu vou ter. Ora, tem gente já, estava vendo, né, empresas produzindo clandestinamente a cloroquina, a hidroxicloroquina, porque um louco de um presidente da República diz que é o remédio, quando toda a comunidade científica diz que ela não serve para a pandemia, para o coronavírus. Então, isso vai estimulando e vai produzindo essas situações que apenas revelam esse cenário mais dramático, mais dantesco, que é a pandemia do coronavírus. Ela não atinge simetricamente a todos. Ela é um vírus que contagia qualquer pessoa, mas a forma do contágio tem toda uma implicação e uma relação com condições sociais, condições econômicas, em que as pessoas, em que os grupos humanos estão inseridos e estão contextualizados.